Já passou por aqueles dias em que parece que tudo está desmoronando? Onde a tristeza pesa no peito e o cansaço vai além do físico? Pois é, eu também já estive lá, e foi nesse momento, quando parecia que nada mais poderia me ajudar, que encontrei um verso da Bíblia que mudou completamente a minha forma de ver a vida. Um verso que não apenas me trouxe consolo, mas também uma força que eu nem sabia que existia. Esse pequeno trecho transformou as minhas noites insones e a ansiedade em algo que, finalmente, eu conseguia suportar. Hoje, vou compartilhar com você essa descoberta que fez a diferença na minha vida, e quem sabe, ela pode fazer na sua também. Está preparado para conhecer a passagem que transformou minha perspectiva? Durante um período de grandes provações, a pessoa pode se sentir envolvida por uma escuridão difícil de dissipar. Momentos assim trazem aquela sensação de peso, onde o futuro parece incerto e as dúvidas consomem a paz interior. Em situações como essa, o desespero é quase inevitável, e muitos se perguntam se algum sentido pode ser tirado de tanto sofrimento. Aqui, a necessidade de algo maior, um apoio espiritual ou uma palavra de conforto, torna-se quase vital. É nesses instantes que a fé começa a despontar como uma luz no horizonte, mesmo quando a esperança parece escassa. Para alguns, a busca por uma resposta pode parecer uma tentativa vazia, um último esforço antes de desistir. Mas, na busca de consolo, a Bíblia oferece uma orientação, mesmo quando estamos imersos na angústia. O contato com as Escrituras transforma a leitura em uma experiência pessoal, quase como um diálogo silencioso, onde Deus parece entender exatamente o que sentimos. Naquele momento, as palavras não são meramente lidas, elas são absorvidas, como se falassem diretamente ao coração, tocando cada dor e incerteza. Às vezes, mesmo aqueles que já têm uma prática religiosa regular se sentem distantes de qualquer mensagem ou conforto. Isso ocorre porque, em tempos de sofrimento, a mente e o coração se fecham, querendo evitar mais decepções. E é comum nos distanciarmos, achando que ninguém, nem mesmo Deus, pode entender ou aliviar essa carga. Mas, em uma virada surpreendente, uma única passagem da Bíblia pode furar essa barreira, atingindo o íntimo e revelando uma nova perspectiva, um sentido maior para tudo. Finalmente, o que parecia ser apenas uma busca qualquer ou uma leitura aleatória da Bíblia se torna uma revelação transformadora. O poder desse encontro com a palavra, a profundidade de cada versículo, preenche o vazio de um jeito que nenhuma outra fonte consegue. De repente, aquela passagem passa a ser mais que uma frase inspiradora. Ela se torna uma âncora, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe algo a nos guiar de volta à luz. O versículo encontrado, em meio ao desespero, chega como um alívio para o coração aflito. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11h28. Em poucas palavras, Jesus oferece não só o alívio, mas uma promessa de acolhimento incondicional. É um convite direto, um chamado para que depositemos nossas preocupações e dores nas mãos dele. Esse verso é tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Ele nos lembra que o sofrimento, por mais esmagador que seja, não é nosso para carregar sozinho. Esse verso toca especialmente porque vai contra o impulso natural de suportar sozinho, de nos fecharmos em nossa dor. Jesus não oferece uma fórmula complicada, um conjunto de regras para alcançar paz. Ele simplesmente pede que nos aproximemos dele. É um lembrete de que não precisamos dar conta de tudo, que não precisamos ser perfeitos para merecer esse descanso. Essa passagem é uma quebra de expectativa, porque nos faz entender que a paz não é um prêmio para quem é forte o suficiente, mas um presente para quem se permite confiar. Além de consolar, essas palavras também desafiam o orgulho que todos carregamos em maior ou menor grau. Ao nos aproximarmos de Jesus, abrimos mão da autossuficiência e assumimos nossa vulnerabilidade. E isso pode ser transformador. Ao invés de uma fraqueza, essa dependência torna-se um elo, uma conexão com uma fonte de força que vai além de nossas limitações. Esse simples ato de entrega, que o versículo inspira, acaba por ser a chave para experimentar uma paz verdadeira e duradoura. Refletir profundamente sobre essas palavras muda a forma como enxergamos nossas lutas diárias. O que antes parecia um peso insuportável passa a ser um fardo que, agora, temos com quem dividir. E a diferença é que não é qualquer ombro, é um amparo divino, que acolhe, entende e transforma a dor em uma prova viva de fé e resiliência. Com o passar dos dias, as palavras do verso se tornam mais que uma fonte de consolo, elas passam a moldar a perspectiva diante dos desafios diários. Cada dificuldade já não é vista como um castigo ou uma carga injusta, mas como uma oportunidade de confiar mais profundamente em Deus. Esse processo de transformação interna é sutil, mas poderoso.
Quando lembramos da promessa de alívio feita por Jesus, há uma mudança na forma de enfrentar as tribulações. O medo cede lugar a uma confiança serena, uma certeza de que estamos amparados. Esse tipo de transformação não significa que os problemas desaparecem ou que as dores deixam de existir, mas que o modo como lidamos com eles se renova. Os momentos que antes traziam desespero agora despertam uma fé que age como uma âncora. É um exercício diário, um esforço para confiar e soltar o controle nas mãos de Deus. Essa confiança traz uma paz que desafia a lógica e transforma cada dia, por mais comum que pareça, em uma caminhada de fé. A transformação também se reflete na forma como passamos a enxergar as pessoas ao nosso redor. Reconhecendo que todos carregam seus próprios fardos, desenvolvemos uma empatia mais profunda. A mesma compreensão que nos acalma e fortalece também nos inspira a ser fonte de apoio para os outros. Afinal, assim como encontramos descanso em Deus, sentimos um chamado para ser um canal desse conforto, para oferecer uma palavra de alívio e solidariedade a quem passa por momentos sombrios. Por fim, essa nova perspectiva gera um sentimento de gratidão que preenche o coração. A fé se renova a cada prova superada, e o sofrimento, que antes parecia um fim em si mesmo, transforma-se em um caminho de crescimento espiritual. Cada obstáculo é visto como uma chance de estreitar os laços com Deus e viver a promessa do descanso oferecido por Jesus, não como uma teoria distante, mas como uma verdade que transforma a vida de dentro para fora. Depois de experimentar o poder transformador desse versículo, nasce um desejo de partilhar essa mensagem com outras pessoas. Esse verso, que trouxe alívio em tempos difíceis, carrega um poder especial de esperança, que pode impactar a vida de quem ainda caminha no escuro. Compartilhar essa palavra não é apenas recitar uma frase, é transmitir a experiência vivida, o alívio sentido, como uma ponte para quem ainda precisa de apoio. Quem recebe o amor de Deus entende o quanto isso é essencial, e naturalmente sente o chamado de ser uma fonte desse conforto para os outros. Quando começamos a compartilhar essa mensagem, vemos que cada pessoa carrega uma dor particular e uma necessidade única de cura espiritual. Ao lembrar do verso "Vinde a mim, e eu vos aliviarei", sentimos o convite não só para nos aproximarmos de Deus, mas para estender essa acolhida a quem ainda sofre. Essa ação de compartilhar a mensagem se torna um ato de caridade e de fé. É como uma chama que, ao ser dividida, ilumina ainda mais, sem nunca perder seu brilho. A vivência desse verso também nos ajuda a enxergar nossas próprias provações com humildade. Ao transmitir nossa experiência, testemunhamos como Deus nos guiou através das dificuldades e trouxe um novo sentido para a nossa existência. E quando alguém encontra alívio por meio dessa palavra compartilhada, não é só o ouvinte que ganha, também crescemos, aprendendo que a fé é um caminho mútuo de apoio e fortalecimento. O simples ato de partilhar o que recebemos multiplica a graça que um dia nos transformou. Por fim, essa prática de multiplicar a mensagem de esperança desperta uma sensação de propósito. Sentimos que, ao ajudar alguém a encontrar paz, estamos participando de algo maior, de uma missão de fé. Cada pessoa tocada por essa mensagem, cada vida aliviada pelo poder desse verso, reflete o amor de Deus em ação. Assim, o verso que um dia trouxe transformação pessoal se torna um legado espiritual, algo que pode continuar inspirando e fortalecendo gerações. Então, como podemos aplicar essa sabedoria? Esse versículo nos mostra que nunca estamos sozinhos em nossas batalhas. Cada obstáculo que enfrentamos pode ser uma oportunidade para renovar a fé, para descansar em uma promessa que vai além do que nossos olhos veem. Que tal refletir agora sobre a sua própria jornada? Existe algum trecho da Bíblia que te marcou profundamente, que mudou a sua forma de enxergar a vida? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser o alívio que outra pessoa tanto precisa. E para levar essa mensagem sempre consigo, confira as camisetas cristãs da nossa loja Proverbios, clássicas e atemporais, um lembrete de fé para o dia a dia. O link para a compra está nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando juntos as mensagens de fé e sabedoria das Escrituras. Que a paz e a luz de Deus estejam sempre com você.